Você sofre com prisão de ventre? Então fique aqui e saiba como a acupuntura pode te ajudar. Olá, o meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dores crônicas, fibromialgia e tratamentos com acupuntura. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como a acupuntura pode te ajudar nos casos de prisão de ventre, ou como nós chamamos cientificamente, constipação. Em torno de 14% dos adultos sofrem com esse sintoma que gera muito desconforto, que é desagradável, que causa dor. E o que vem a ser então a prisão de ventre ou a constipação? Redução na frequência das evacuações até no mínimo 3 vezes por semana, fezes endurecidas, ressecadas, dificuldade evacuatória, esforço evacuatório, aquele paciente então que precisa, ao ir no banheiro, ficar muitos minutos tentando evacuar, fezes em pouca quantidade, ressecadas, que podem muitas vezes provocar fissuras, feridas anais, devido à dificuldade que esses pacientes têm para evacuar. Ela é comum não só no adulto, mas também na criança. E existe uma prevalência maior em mulheres sedentárias, ou seja, que não fazem atividade física, que ingerem uma dieta pobre em fibras. Geralmente a mulher, ela é mais tímida para ir a banheiros públicos, ou quando ela sai de casa, ela viaja, ela demora a regrar o seu intestino. Então isso também provoca uma redução na frequência evacuatória e piora a constipação nesses pacientes. Então é muito desagradável. Os sintomas geralmente são distensão abdominal, dor, formação de gases. Isso gera muito desconforto nesses pacientes. É muito importante também de se avaliar não só a prisão de ventre em si, mas numa avaliação dos pacientes, se existe sangramento nas fezes ou um quadro que nós chamamos de melena. O que vem a ser a melena? São fezes em borra de café. Sabe quando a gente passa o café e fica aquele pó úmido, bem escuro, bem enegrecido? São as fezes em borra de café. Quando o paciente evacua, vai aos pés e no vaso fica essa consistência das fezes, isso tem um significado clínico importante, assim como o sangramento. O sangramento pode estar associado a alguma doença inflamatória intestinal, pode estar associado a câncer de intestino. A melena pode estar associada à hemorragia digestiva alta, ou seja, sangramentos no esôfago, sangramentos no estômago, que geram então essas fezes enegrecidas. Uma outra coisa importante de se avaliar é se há presença de muco nas fezes, ou seja, uma clara de ovo misturada ali no vaso. Uma outra situação é pacientes com alteração de hábito intestinal, ou seja, pacientes que tinham o intestino bem regrado e lá por uma etapa da vida passam a ter constipação, ou ao contrário, pacientes que tinham o intestino regrado e num determinado momento eles passam a ter diarreia. Outro fator que se deve levar em conta é febre, incidência de febre de maneira súbita em pacientes com alterações no quadro intestinal. Todos esses sintomas devem ser avaliados, não se deve ficar somente com esse diagnóstico ou com essa percepção da constipação ou da prisão de ventre. Deve-se analisar, quando o paciente vai ao médico, deve relatar todos essas outras possibilidades de sintoma para que outros diagnósticos sejam descartados. E que aí, se for necessário, o médico vai solicitar um exame que é a colonoscopia para avaliar o intestino, todo o trânsito intestinal por dentro. Em relação ao tratamento da prisão de ventre, se indica então uma dieta rica em fibras, aumentar a ingesta de líquidos, de preferência de água, fazer exercícios físicos, porque o exercício físico faz com que o trânsito intestinal, com que o nosso intestino, ele passe a se movimentar de uma maneira mais vigorosa, de uma maneira mais intensa.
e isso faz com que o bolo fecal, com que as nossas fezes sejam conduzidas até o reto e assim nós possamos evacuar. Além disso, conforme orientação médica, alguns laxativos, alguns laxantes podem ser utilizados para auxiliar o paciente nesse processo de reeducação do seu intestino. E agora, falando sobre o tema do vídeo, como a acupuntura pode ajudar. Existem protocolos de alguns pontos que nós utilizamos, tanto em meridiano de estômago quanto em meridiano de intestino grosso, que melhoram a peristalse, o peristaltismo, essa movimentação do intestino, por estimular um nervo chamado nervo vago, que é responsável, então, pelo aumento da mobilidade intestinal. Então, eletroacupuntura em ponto estômago 36 comprovadamente melhora a atividade do intestino. Uma outra meta-análise, que é um grande estudo, um estudo que avalia 28 ensaios clínicos randomizados. Ensaios clínicos randomizados são o padrão ouro dos estudos médicos científicos. Então, esse estudo que avaliou outros 28 estudos, totalizando 3.525 pacientes, comprovou que a acupuntura aumenta a frequência evacuatória, ou seja, aquele paciente que ia no banheiro uma vez, 2 vezes por semana, ele passa a ir mais vezes, aumenta a sua frequência evacuatória, melhora a qualidade de vida do paciente, diminuindo a dor e o desconforto abdominal, mais do que alguns laxantes que foram comparados neste estudo. Então, a acupuntura sendo utilizada no tratamento da prisão de ventre e da constipação. E um outro estudo da revista Clinical Medicine de 2023 mostrou a eletroacupuntura, ou seja, a agulhinha ligada num aparelho que emite pulsos elétricos, sendo efetiva no tratamento da constipação, da prisão de ventre do paciente com Parkinson. Em torno de 80% até 90% dos pacientes com síndrome de Parkinson, eles têm prisão de ventre, têm constipação, em virtude do quadro neurológico ao qual eles são submetidos, ao qual eles estão comprometidos. Então, esse quadro neurológico gera uma menor motilidade intestinal e acaba que o bolo fecal fica paradinho ali no intestino. A eletroacupuntura melhora, inclusive, a prisão de ventre nesses pacientes que têm uma dificuldade ainda mais acentuada de evacuar. Se você sofre de prisão de ventre, já fez diversos tratamentos e não obteve resultado, procure o tratamento com acupuntura, porque ela pode te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que a cada novo vídeo você possa ser notificado. Um grande abraço!